Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Mealcast, que une a energia da juventude ao conhecimento espírita. É com muita alegria que estamos aqui realizando o nosso Mealcast, que foi idealizado, programado e realizado pela Mocidade Espírita André Luiz, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Meu nome é Andréia e hoje estamos aqui também com... Eu sou o Leonardo, participante da Mocidade Espírita André Luiz, e hoje vamos conversar sobre o Lar de Idosos Eurípides Barçanufo e o papel da mulher na sociedade. Para isso, convidamos Natália Teixeira, diretora do Lar de Idosos Eurípides Barçanufo, tia Carla, diretora do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, e dona Lurdinha, do Conselho de Administração. Olá, pessoal! Boa tarde, Bom dia. boa noite. Agradecemos aos nossos convidados e sejam bem-vindos. Para iniciar a nossa discussão, vamos falar um pouco sobre o papel da mulher na sociedade. Então, tia Carla, o que a doutrina espírita nos orienta? Boa noite, boa tarde, bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Vamos lembrar que o papel da mulher é importantíssimo em nossa sociedade e Kardec, ele já se preocupava com isso à época da codificação. Ele faz questionamentos aos espíritos sobre esse papel, sobre a importância, sobre a igualdade do homem e da mulher, sobre as suas funções, né? E fica bem claro para nós, isso está lá no Livro dos Espíritos, fica bem claro para nós que todos somos iguais perante a lei de Deus, as leis de Deus, né? E que a mulher, ela tem um papel importantíssimo de evangelizar, o papel da emoção, da vida, né? A mulher, ela está em todos os setores hoje, ocupando todos os setores, sem precisar querer ocupar o lugar do homem. Cada um tem a sua função e isso é importante. Então, valorizar a mulher é importante, valorizar o homem também é importante. Nós temos que trabalhar dessa forma. Até porque precisamos das encarnações como homem e como mulher, sim, né? O espírito então, não tem sexo. Está lá também no Livro dos Espíritos. Quem quiser estudar, vamos pegar o Livro dos Espíritos para a gente poder se informar, né? Bom, essa questão sobre o papel da mulher na sociedade é bastante ampla. E a doutrina espírita nos esclarece de forma clara sobre o assunto. Outro ponto interessante de conversar é sobre a velhice. Vemos cada dia mais os idosos abandonados. Então, Natália, quais os motivos que você acredita estar associado a esse abandono? Boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo. Estou muito feliz, de estar aqui hoje podendo colaborar com vocês. Assim, a nossa experiência, que a gente se depara lá no Lar de Idosos, é que a gente se depara com famílias que não conseguem, não se planejaram e não têm estrutura para cuidar de um idoso. Né? Muitas vezes o idoso ele chega num momento da vida e que fica complexo mesmo. Né? Então, às vezes, a casa não tem a estrutura adequada. Os familiares não conseguem cuidar daquele idoso de forma segura, de forma integral, né? E hoje em dia as pessoas estão vivendo mais, né? Antigamente os idosos, infelizmente, não chegavam, tão longe assim, né? Então, hoje os idosos estão envelhecendo, durando muitos anos, graças a Deus, e as famílias não estão preparadas para isso. E cuidar de um idoso que às vezes já não consegue mais a sua independência é difícil, né? Muitos trabalham, a família trabalha, oferecer as medicações, às vezes é trabalhoso, às vezes o idoso ele não quer tomar aquela medicação, os cuidados mesmo de higiene, banho, alimentação, então tudo se torna complexo e os familiares não estão preparados. E um outro lado também, um outro viés dessa questão é a falta mesmo de honrar pai e mãe, aquele
acho que a Carla, né, a Lourdinha, ela pode nos explicar isso melhor, que as famílias, elas esquecem, né, que os filhos, eles devem gratidão aos pais, né, eles criaram os filhos, eles não, tudo que quando os filhos precisaram, eles, né, forneceram. Agora, quando os pais precisam, eles não querem fornecer, né, então acho que a parte, né, de evangelizar as famílias nunca foi tão importante. E é complicado porque também as famílias têm que sair da sua zona de conforto, né? Elas têm que modificar a sua estrutura, a sua rotina, a sua vivência para conseguir abraçar esse idoso que está, muitas das vezes, retornando por causa de uma biovez, por conta de uma doença, né? Por conta de uma debilidade qualquer que tenha. E é muito complicado. Tem casos em que a pessoa realmente não consegue, como você falou, por causa dessas várias questões que você colocou. A dificuldade da convivência também é muito importante reportar aí, porque ele já está numa outra fase, um outro amadurecimento e tem essa necessidade mesmo de se tornar o centro das atenções, de ser o importante naquele momento. E a família nem sempre está na mesma página, né? E tem a questão também do não querer, do não estar disposto a abrir mão do seu lazer, dos seus momentos com a sua família. Às vezes está com um filho pequeno, às vezes, né, está com outra estrutura, e o idoso fica realmente de lado, ele é deixado de lado. O que é muito triste, que é numa fase em que a gente poderia aproveitar mais a experiência, o conhecimento, a capacidade, a potencialidade que esse idoso tem para orientar, para direcionar e tudo mais, e acontece tantas dificuldades e limitações ali que acaba se preferindo colocar numa instituição onde ele terá mais apoio, onde ele terá mais condições, do que manter dentro do próprio lar, porque ele passa por situações muitas vezes humilhantes. Né? E se torna às vezes inseguro, né? Eles podem sofrer acidentes, né? Quedas, eles às vezes não aceitam que não são capazes mais de fazer uma comida, né? Por exemplo, tentam fazer, esquecem a comida. Acontecem acidentes terríveis, né? É verdade. Então, hoje em dia, eu vejo muito que o lar se tornou também um apoio. Porque, como eu disse, os idosos estão chegando, né, muito além. E às vezes a família ainda está ativa, os filhos estão trabalhando ainda, os filhos estão precisam, né, de trabalhar. E o idoso não pode ficar sozinho em casa. Então o lar se torna o apoio. E esses filhos, quando eles visualizam o lar como um apoio, eles são presentes, né? Eles visitam, eles buscam os idosos no final de semana. Então, isso é um bacana, que eu acredito que é parceria mesmo. Agora, quando realmente o idoso é deixado lá e não tem visita, não tem passeio, não tem mais a integração dele com a sociedade, aí sim se torna uma parte mais triste, né? Fica como depósito, né? Depósito de idosos, onde a família muitas das vezes esquece. Exclui, né? Uma exclusão. Em datas importantes não é lembrado e tudo mais, né? São situações complicadas que nós passamos na sociedade atual. Sobre esse assunto, então, a gente vai falar daquele texto de Humberto de Campos, que está lá no livro Boa Nova. E é interessante lembrarmos desse fato, desse episódio que aconteceu entre os discípulos de Jesus, porque a maioria dos discípulos, eles eram jovens. Vamos pegar lá João com seus 12 anos, disposto, animado, cheio de energia, e todos os outros mais novos, com dinamismo, com ideias, com vontades e disposições. E temos aqueles mais velhos. Simão Pedro, Simão Zelote, André. E essas pessoas eram criticadas pelos mais novos, porque os outros tinham animação, tinham dinamismo, tinham ideias e tinham condições de fazer, porque a saúde física permitia, porque a disposição do corpo permitia. E o que acontecia então? Os mais velhos ficavam a pensar: e agora? Não serei útil na obra do Cristo? Não poderei realizar o trabalho. Simão Pedro, não
importava muito com isso, não sofria muito com isso. André também não, mas Simão Zelote estava bem doído com essa situação. Estava a pensar e a sofrer se teria condições de continuar as obras do Cristo. E aí, então, ele foi reclamar para Jesus, né? Claro. E Jesus foi explicá-lo de uma maneira maravilhosa, e vale a pena e compensa a leitura lá no livro Boa Nova, dessa parte, onde fala da necessidade e importância da integração da energia da juventude com o conhecimento do Cristo. Né? Nosso podcast é com conhecimento espírita, mas a proposta da leitura, a proposta de Jesus é integrar a experiência, a energia da juventude, o conhecimento do mais velho, porque o mais velho já passou naquele percurso, já tem experiência, já sabe se vai dar certo, se vai dar errado, como pode fazer de uma maneira mais prática e funcional para ter menos sofrimento. E o mais novo tem vontade, tem disposição, tem energia. Então é importante pensarmos nessa integração e lembrarmos que o Cristo nos orientou muito bem com relação a isso. E é necessário vincularmos essa energia com o conhecimento, com a experiência no nosso dia a dia, na nossa vivência diária, com os mais velhos da nossa casa, com os mais velhos no nosso meio ambiente de trabalho, na rua, na escola, onde quer que estejamos. É uma convivência fácil? Nem sempre. Dá certo toda hora? Nem sempre. Mas é de suma importância e vale a pena nos abrirmos para essa experiência, que é uma experiência maravilhosa. Tirar um tempinho para escutar a avó contar um caso, né? Ouvir um pouquinho a história de uma pessoa que está ali cheia de casos para contar e que às vezes a gente não está com muito tempo, não está com muita disposição, compensa. Nos dá subsídios para a nossa vivência. E é essa orientação que Jesus deu aos seus apóstolos. E aquilo acalmou o coração do Zelote, ele se sentiu mais fortalecido. E aí deixou de dar ouvidos aos discípulos novinhos que estavam ali a criticá-lo, conscientes ou não que aquilo estava a prejudicá-lo, né? Nem sempre era por querer, às vezes era pelo impulso mesmo do processo, e fizeram muito bem o seu trabalho, né? Naquela fase tão importante do cristianismo nascente. Pela importância de se amparar os idosos, as obras sociais Eurípides Barçanufo hoje mantêm o Lar de Idosos Eurípides Barçanufo. E gostaríamos de perguntar para a dona Lourdinha como foi a fundação do Lar de Idosos e se desde o princípio era uma instituição permanente para o idoso. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Feliz estou aqui para dar essas respostas. Vou ver se eu vou conseguir, né? Lembrar daquele tempo, que já tem muito tempo, né? Que foi fundada ali o lar de idosos, que antigamente não dizia lar de idosos. A gente falava Vila Eurípides Barçanufo. Aquela Vila Eurípides Barçanufo foi uma doação de uma senhora que vivia, que andava aqui aqui perto da lagoa, aqui nesse lugar aqui perto, onde não sei por que ela encontrou o senhor José Álvaro Borges, que era do Centro Espírita, nosso centro aqui, Eurípides Barçanufo, que eu vou dizer, né, que era meu papai, né, meu querido papai. Então, e convidou, falou assim: senhor José Álvaro Borges, eu tenho uma instituição, eu tenho uns idosos que precisam de ajuda, eu tenho um terreno onde tem umas casas lá que eles moram, mas eu não estou tendo condição de ajudar esses idosos que moram lá. Eu queria passar esse terreno para o nome do senhor. O senhor aceita esse terreno? Meu pai ficou assustado. Como? Você vai passar para mim esse terreno? Ele falou assim: sim, senhor. Eu sei que passando para o senhor, lá vai ser bem cuidado, porque eu sei o que o senhor faz lá no centro, o
que o senhor, né, ajuda que o senhor dá para os necessitados. Meu pai, isso aí é uma surpresa para mim. Eu aceito com muita alegria mesmo. Aí eu quero conhecer esse terreno, quero conhecer essa instituição lá. Aí ela, não, eu levo o senhor lá, para o senhor ver, e as pessoas que lá moram. Devia ser umas 8 casas, onde tinha os moradores, né? Que ela tomava conta. Aí meu pai foi com ela, olhou tudo direitinho, bonitinho, viu a situação que ali encontravam, né, ali. Então, o que aconteceu? Meu pai falou assim, sim, eu aceito. Aceito com muito prazer e com muita alegria. Isso para mim e para o Centro Espírita vai ser uma bênção que nós estamos precisando, né, desse trabalho para o povo ter condição de ajudar as pessoas, principalmente os idosos, né, as pessoas que necessitam. Mas o terreno vai ser para mim, não. A senhora vai passar esse terreno, nós vamos lá no cartório, esse terreno vai ser passado pelo Centro Espírita Eurípides Barçanudo. O que aconteceu? Foram os dois no cartório e ali foi passado esse terreno para o Centro Espírita Eurípides Barçanudo. Que o papai falou assim, não, papai, né, o José Álvaro Borges. É o papai. É o papai. Aí eu falou assim, eu não mereço isso não, isso aí vai ser de Eurípides Barçanudo, ele que vai tomar conta desse terreno, ele que vai ajudar a essa família. E assim foi feito. Isso aí foi... eu tenho vaga lembrança que eu era muito jovem, né, ainda, né, tinha uns 12 anos, 14 anos, sei lá. Foi quando passou esse terreno para o Centro Espírita de Barçanufo, e aí o meu pai, José Álvaro Borges, passou a tomar conta, né? Ele foi o dono daquilo tudo ali. Ali era a Vila Eurípides Barçanufo, onde ele com seus companheiros, porque sozinho ele não ia dar conta, né? Tinha os companheiros dele, do Centro Espírita de Barçanufo, e ali iam todo dia, ou se não, todos os sábados. O culto do Evangelho do Lar, desde que ele tomou conta, todos os sábados eles iam, a família, ir lá fazer o culto do Evangelho do Lar, e ele, como ele também tinha a farmácia homeopática, ele levava os remedinhos para as pessoas que lá moravam, né? E ele tomou conta de lá. E aí foi Vila Eurípides há muito tempo. E com o tempo foi mudando, né? Foi modificando. E as pessoas também foi modificando, né? Saíam uns que passavam para o mundo espiritual, chegavam outros, né? E hoje, com a modificação, que aí depois com a mudança, que hoje passou agora a ser Lar de Idosos Eurípides Barçanufo, né? Que todos nós conhecemos, que mora lá agora, de primeira era as senhoras e os homens, né, misturados, aí agora são só as senhoras, né, as idosas, né, que moram lá. Então tá aí, né, todo mundo conhece o Lar de Idosos Eurípides Barçanufo, fundado em 58 de agosto? Meados de agosto, 58, né? E está aí até hoje, bonitinha, né? Gostosinha, onde ele é bem tratado, né? Com muita dedicação, com muita alegria, com muito amor por todos nós da Casa de Eurípides Barçanufo. O que eu estou lembrando, mas tem muita coisa a falar. Se eu for falar tudo que aconteceu, nós vamos passar a noite aqui. Tá? Então é isso aí, né? É o lar de idosos, a Vila de Eurípides, hoje lar de idosos. E lá está muito bonito, está muito bonito, está uma gracinha, né? Elas bem cuidadas, né? Com pessoas dedicadas lá dentro, né? Bem cuidadinhas.
Graças a Deus. E só tenho que agradecer. E agradecer a espiritualidade, agradecer a Eurípides Barçanufo, porque ele está sempre presente. É isso aí, meus irmãos. Qualquer coisa que tiver mais alguma coisa a falar, eu não estou lembrado mais, não. É isso aí. Foi ótimo, aquela história maravilhosa, emocionante. Nós estamos muito felizes. Obrigada. E então, Natália, como está a situação hoje do lar de idosos e como ele está sendo mantido, né, o funcionamento dele? O lar de idosos atualmente é mantido pelas obras sociais, né, Eurípides Barçanufo. A gente conta aí com os benefícios das idosas, mas o restante a gente realmente trabalha, né, nós fazemos aí campanhas de arrecadação, doações, a gente tem um setor aí setor do meu pai, como é o nome, gente? Captação de recursos, que a gente, né, precisa. Muito importante para a realização dos eventos, manutenção das causas, né? Para estar mantendo aí as despesas, né, que não são poucas, mas realmente a gente preza sempre pela qualidade, né, pelo bem cuidar delas. Graças a Deus hoje elas estão bem cuidadas e a gente não deixa faltar nada. E é um lugar maravilhoso, aconchegante, muito boa visita. Quem não foi, não perca. Então, nosso bate-papo fica por aqui. Agradecemos mais uma vez a participação de vocês, com muito carinho. Ficamos muito felizes por vocês terem recebido nosso convite, estarem aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento de vocês, da vivência de vocês. E não perca o nosso próximo episódio do Mealcast, que une a energia da juventude ao conhecimento espírita.